Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa comunidade PAIF. Essa comunidade foi criada para ajudar professores a tentar passarem no concurso. Todos os dias, de segunda a sexta, tenho postado vídeos com materiais relevantes para o concurso, que são cobrados em concursos de professores. A partir dessa semana, eu vou começar a usar nos slides os, as questões da última prova, né? Essa semana eu vou usar a questão da última prova que foi aplicada, né, pela FGV. E eu espero ajudar, né? Vamos lá, vamos estudar. São vídeos curtos para que você possa estudar aí no seu horário de almoço, para que não te tome muito tempo do seu dia, que você não fique sem estudar, que você tenha uma direção nos seus estudos. Porque o meu intuito é que você passe nesse concurso. Então vamos lá começar? Hoje, nossa aula 16 de segunda-feira, né? LDB, artigos 12, 13 e 14, Escola, Professor, Gestão Democrática, no conteúdo da SME São Paulo, pensando pela banca FGV, que foi do último concurso. Objetivos da aula é compreender as incumbências da escola, artigo 12, e dos docentes, artigo 13, previstas na LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Entender o conceito e a aplicação prática da gestão democrática no artigo 14. Relacionar os dispositivos legais da LDB com os princípios do currículo da cidade de São Paulo. Analisar a forma de cobrança da banca FGV em questões reais do concurso PAIF-SP. Resolver questões inéditas de fixação formuladas no estilo característico da FGV. A gente estava até agora estudando pensando em outras bancas, né? Mas como o último concurso foi a FGV, vamos pensar na FGV também. A gente ainda não sabe qual vai ser a banca escolhida, né, para o concurso, então vamos de FGV por enquanto. Introdução. Os artigos 12, 13 e 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394 de 1996, constituem a espinha dorsal da organização pedagógica e administrativa das unidades escolares no Brasil. Eles definem três grandes eixos articulados: o papel da escola no artigo 12, autonomia pedagógica, elaboração do PPP, projeto político pedagógico, gestão de recursos e integração comunitária. O papel do professor, no artigo 13, planejamento, docência, zelo pela aprendizagem e colaboração no projeto escolar. A gestão democrática. Artigo 14. Participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar na tomada de decisões. No perfil da FGV, nos concursos promovidos por ela, né, especialmente para a cidade de São Paulo, a cobrança raramente ocorre de forma meramente literal ou descontextualizada. A banca privilegia situações históricas, práticas cotidianas, assembleias, a articulação com o território e as diretrizes do currículo da cidade. Se vocês pegarem a última prova de PAIF da cidade de São Paulo, vai perceber que quase todas as questões elas abrangem o currículo da cidade, tá? Então é muito importante a gente ver a LDB e como ela é aplicada no currículo. Ver a BNCC e como ela está sendo aplicada no currículo, ok? Então vamos lá. Tópico 1, artigo 12, incumbências do estabelecimento de ensino. O artigo 12 estabelece as obrigações institucionais da escola. A unidade escolar não é mera executora de ordens centrais, mas um centro com autonomia relativa para criar e administrar sua proposta educacional. Principais incumbências do artigo 12 da LDB: 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, PPP. 2. Administrar seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. 4. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 5. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. 6. Informar pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. Então, essas são as principais incumbências do artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases, ok? Continuando aqui, ainda tem o sétimo, né? Notificar os órgãos competentes, conselho tutelar, os casos de faltas reiteradas e evasão escolar. Um exemplo prático que pode cair na prova.
O IMF identifica um aumento expressivo nas ausências não justificadas dos estudantes. A equipe gestora e docente reúne as famílias e lideranças comunitárias para reestruturar estratégias no PPP e notifica o Conselho Tutelar. Essa ação expressa simultaneamente a articulação comunitária e o cumprimento do artigo 12 da LDB. O currículo da cidade de São Paulo reforça a escola como um território educativo. O PPP não é um documento burocrático de gaveta, mas um instrumento vivo que deve refletir as diversidades culturais, étnicas, sociais e as demandas específicas da comunidade escolar e do território local. E aí eu coloquei aqui sobre esse assunto, tá? A questão da última prova que teve, né? Então vamos dar uma lida aqui. Pautados pela perspectiva de Miguel Arroyo em seu trabalho Currículo, Território em Disputa, e de outros teóricos da educação, os documentos Currículo da Cidade, Educação Integral, Política São Paulo Educadora indicam que a concepção de currículo veio se transformando no decorrer dos anos. Pensando no que o currículo deve levar em conta ao ser elaborado, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. As diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas dos diferentes sujeitos que denotam as características da comunidade escolar. Analise afirmativa e falsa. As orientações dos órgãos públicos que definem as prioridades governamentais para cada segmento educacional da unidade escolar. Ou o projeto político-pedagógico que articula a unidade escolar com a perspectiva da realidade local, considerando suas necessidades e aspirações. Então, gente, pensando aqui, né? Indica a concepção de currículo veio se transformando no decorrer dos anos. Então, você vai por verdadeiro e falso. Você percebe que é uma questão que você precisa pensar bastante, porque ela é um pouco desconexa, né? Não é uma redação muito legal que você didática, né? Uma coisa que você vai ter que voltar ali na questão, observar bem o que está pedindo essa questão, voltar aqui. Então, assim, aqui no gabarito oficial, a resposta correta é a B. A única falsa é que as orientações dos órgãos públicos que definem as prioridades governamentais para cada segmento educacional da unidade escolar. Então, isso aqui está falando que está errado, não é isso, tá? O PPP. Então, assim, pausem o vídeo, leia com calma, tá? E tente responder, né, pensando em cada uma dessas propostas aqui apresentadas. Vamos analisar aqui. Item 1. O currículo emancipatório considera a diversidade do sujeito da comunidade escolar, no artigo 12, né? Articulação com a comunidade e o território. Então, verdadeira. Item 2 é falso porque o currículo não deve ser pautado por prioridades meramente governamentais ou imposições burocráticas conjunturais de órgãos públicos, preservando a autonomia da proposta pedagógica e do projeto educativo da unidade. O PPP, ele é um documento feito pela unidade para aquela comunidade. Cada escola, cada região tem o seu, tá? Então é importante lembrar disso. Item 3, verdade. O PPP articula a escola à especificidade da realidade local, dialogando diretamente com a incumbência legal de elaborar e executar sua proposta pedagógica. É isso aí, no artigo 12. Então, vamos continuando aqui, tópico 2, artigo 13, incumbências do docente. O artigo 13 especifica as funções e deveres dos professores no ambiente educacional. O docente é reconhecido como autor do processo pedagógico e sujeito ativo na construção da escola pública de qualidade. Então, quais são as atribuições dos professores? De acordo com o artigo 3 da LDB. Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, PPP. 2. Elaborar e cumprir seu plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 5. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Uma pegadinha recorrente em provas,
As bancas costumam afirmar que o professor apenas executa a proposta pedagógica elaborada pela direção, e isso é falso. O artigo 13 estabelece explicitamente que é incumbência do docente participar da elaboração do PPP. Outra armadilha é restringir a função docente a transmitir conteúdos, ignorando o dever de zelar pela aprendizagem e propor recuperação contínua. Então, a aprendizagem, ela também é responsabilidade do professor, tá? O aluno não aprende, o professor precisa ver, né, elaborar aí meios para que ele aprenda. Diálogo com o currículo da cidade. Na rede municipal de ensino de São Paulo, o professor é compreendido como um profissional reflexivo, pesquisador da sua prática e mediador do conhecimento, atuando com escuta atenta, intencionalidade pedagógica e acompanhamento processual do desenvolvimento das crianças e estudantes. No tópico 3, artigo 14, gestão democrática do ensino público. O artigo 14 da LDB regulamenta o princípio constitucional da gestão democrática na educação básica pública, estipulando que os sistemas de ensino definirão as normas dessa gestão de acordo com as suas peculiaridades. Princípios da gestão democrática, artigo 14 da LDB. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, todos os profissionais participam da elaboração. 2. Participação das comunidades escolar e local, em conselhos escolares ou equivalente. No caso de São Paulo, conselho de escola e conselhos mirins, né, assembleias. A gestão democrática na prática escolar. Não se trata de ausência de regras, mas de construção coletiva, descentralizada das decisões, escutativa, diálogo, descentralização das decisões, escutativa, diálogo, transparência e corresponsabilidade de toda a comunidade, professor, gestor, estudante, família e funcionário, tá? Então, aqui no artigo 14, gestão democrática, né? Ela está aqui corresponsabilizando toda a comunidade, né, na elaboração do PPP, logo na educação dos alunos, tá? Então, é interessante lembrar disso. Artigo 13 falou lá sobre as incumbências do professor, né? E agora o 14 falando sobre gestão democrática, que é um assunto que o currículo da cidade de São Paulo fala bastante também, sobre gestão democrática. Aqui a gente tem uma questão real de prova, concurso PEIF, né? Com relação à proposição de uma assembleia por um docente de educação infantil, levando em conta os princípios teóricos de Paulo Freire e as orientações estabelecidas pelo currículo da cidade, analise as afirmativas a seguir. 1. É um espaço de troca em que alunos e alunas aprendem a expor seus pontos de vista, a ouvir a crítica do outro e a refletir coletivamente. Que aonde é um espaço de troca, gente? Do que tá falando aqui, tá? Então, assim, você volta, porque é uma questão que você vai ter que ligar as coisas, né? Do que ela tá falando? Aonde é um espaço de troca? A escola, né? Tá falando aqui, ó, com relação à proposição de uma assembleia por um docente de educação infantil, tá? Então, levando em conta os princípios teóricos de Paulo Freire, as orientações estabelecidas. Então, a gente está falando de uma assembleia. É um espaço de troca em que os alunos e alunas aprendem a expor seus pontos de vista, ouvir a crítica do outro e refletir coletivamente? Ah, né? É um espaço de troca. 2. É um momento no qual o professor explica as atividades do dia, seguindo seu planejamento semanal, relembrando regras e combinados da escola? A assembleia é isso, gente? Não, não é, né? 3. É uma oportunidade para as crianças, juntamente com o seu professor, avaliar as atividades do dia e algum conflito que tenha surgido na escola ou no próprio grupo? É uma oportunidade, claro que é. Então, aqui a resposta certa é que a 1 e a 3 está correta. No gabarito seria D, tá bom? Análise pedagógica, que na afirmativa 1, que está correta, né, a Assembleia materializa a gestão democrática. E a participação infantil na prática, promovendo a escuta, a expressão de pontos de vista e reflexão crítica coletiva. Muito bom, né? A afirmativa 2, que está incorreta, apresenta uma concepção bancária mecanicista de Assembleia, tá? Um mero repasso e unilateral de ordens e regras pelo professor. Então, o currículo da cidade não fala sobre isso, tá? Aliás, nem a LDB. Nós somos um espaço de troca, os locais, as assembleias, os conselhos de escola é espaço de troca. Nunca é alguém mandando e os outros escutando.
Afirmativa 3 correta, destaca o protagonismo, né, e a cooperação da resolução de conflitos e avaliação das rotinas, pilares fundamentais da gestão democrática vivida desde a educação infantil. Então, aqui a gente tem um resuminho geral, matriz de aplicação dos artigos da LDB. Artigo 12, escola, estabelecimento e ensino. Diz o quê? Elaborar e executar PPP, integrar a comunidade, notificar faltas e evasão. Como a FGV vai cobrar? Situações de construção do PPP ligadas ao território, necessidades locais. Artigo 13, docente e professor, né? Incumbências do professor. Então, vamos lá. Participar do PPP, zelar pela aprendizagem, criar estratégia de recuperação. Como a FGV cobra? Dilemas sobre recuperação contínua e mediação pedagógica ativa. Artigo 14, gestão democrática, conselho de escola, participação comunitária, assembleia de estudantes. Situações concretas de escuta, assembleia infantil e construção coletiva é como a FGV vai cobrar. Então, esse resuminho aqui, ó, se você puder anotar, pega o teu caderninho, anota, porque tá bem resumido e bem explicadinho, tá muito legal, tá? Importante lembrar disso, uma coisa fácil de lembrar, que dá para você dar uma leitura, né? O pessoal da comunidade PAFE aí, que está no meu grupo do WhatsApp, também vai ter esse material em PDF para conseguir acompanhar. E o mapa mental também, tá bom? Como em todos os vídeos, aqui estão as questões de fixação do conteúdo, tá? São questões meramente fáceis, né? Que é para fixação mesmo, para conseguir racionalizar ali o que você acabou de ler, acabou de escutar. Então, trava aqui, pausa esse vídeo, leia com atenção, tenta responder, anota as respostinhas para no final do vídeo você ver a resposta comentada. E aqui a gente vai chegando ao final do vídeo, né? Aqui tá a questão 5, gabarito comentado. Eu, como falei já nos outros vídeos, não leio essas questões com vocês, porque a intenção é que esses vídeos sejam rápidos, para que você possa estudar, ouvir, né? No período aí, do horário de almoço, na vida corrida aí de São Paulo, que eu sei que nós temos. Então, vou ficando por aqui. Aqui tem gabarito comentado, dá uma lida, comenta aí o que você acertou, o que você errou, se achou difícil ou fácil. As referências bibliográficas também aqui em seguida, para quem tem mais tempo, poder buscar aí, né, e estudar um pouco mais a fundo esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.